E aí pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos chegando para iniciar mais uma live. E dessa vez uma live super especial. Uma live com um torcedor, símbolo aí do Guarani, que marcou aí o final da campanha da Série C de 2008. Nós vamos falar com o Wilson. Deixa eu ver se ele já tá por aqui. Vamos entrando aí, família. Aí, tá aqui. O Wilson já tá aqui. Vou mandar o convite para ele. Vamos ver aqui se tá certo aqui. Fala, Bugrão da Massa, é nóis, mano. Tamo junto. Grande Wilson! E aí, versão, beleza? Beleza? Tudo na paz Tá boa a aí? imagem aí? Tá Tá boa boa, a imagem aí? tá boa. Bonezinho, camisa de Padrão. prata. É, show de bola. E aí, Wilson? Tudo Boa, bem com você, cara? boa noite, irmão. Tudo tranquilo com vocês aí? Tudo na paz, graças a Deus. Para poder Beleza. sintonizar o pessoal aí, essa nossa conversa aqui se iniciou, né, através de uma publicação na página, na Sim. segunda-feira, né, que é, a coluna na História para Contar, né, que eu sempre coloco uma postagem de uma história marcante, né, no Guarani, seja, né, com diferentes personalidades. Aí eu falei, vou colocar a história do Wilson aqui, que é muito interessante, né. Aí eu te marquei lá, eu sou meu cara de pau, né, eu nem peço autorização, nada, já vou Ah, botando imagina. já vou botando as histórias lá. Eu te marquei, aí você interagiu lá, mandou uma mensagem, e a partir daí a gente trocou uma ideia, e aí resolvemos aí fazer uma live, porque o pessoal lembra muito, né, com carinho dessa situação aí, né. Aí, Cer- Certeza. vamos falando aí, né, no decorrer dessa live aí, tá? Vamos Então, sim, vamos sim. e aí, me diz aí como que você tá, se você tá na cidade de Ouricuri ainda. Tô sim. Estamos por aqui. Estamos aqui em Oricuri, na terrinha amada. Terrinha amada, raiz, sertão de Pernambuco. Sertão de Pernambuco. Sertão mesmo. Sertão central. Sertão do Araripe. Sertão do Já Arari. aqui, já aqui nas divisas, quase divisa com o Ceará e mais um pouco o Piauí. Ah, tá. Eu vi aqui no mapa aqui que é bem Voltando na voltando costa. pro lado de cá, Juazeiro da Bahia também, já pegando Bahia. Ah, então. E qual é a capital aí do Nordeste aí mais É próxima? Recife. A mais próxima, fora Recife, que é a nossa, a mais próxima da gente aqui seria Fortaleza, Teresina. Fortaleza, Teresina. Fica entre Fortaleza e Teresina, na faixa de 800 quilômetros, 1.000 quilômetros cada. Não, tá. Entendi. Um pouquinho distante, né? Mas é um pouco distante, né? Um pouco distante. De capital, né? Já cidades maiores lá, conhecida da galera do Brasil, tem Petrolina aqui, a 215 quilômetros, e tem Juazeiro do Norte, a terra de Padre Cícero, né? Cruzeiro, né? Fica aqui a 160 quilômetros. Ah, então pertinho, né? E o Guarani já Pertinho. jogou aí em Juazeiro, né? O Guarani jogou no Juazeiro contra o Icasa. Contra o Contra o Icasa. Icasa. A gente teve lá. Encontrei uma turma daí, uns rapazes, eu acho que eles eram engenheiros, estavam numa obra lá É. e foram lá assistir. Ah, bacana. Ah, então tá bom. Vamos falar aí, né? Como que você tá hoje, como que tá a sua vida aí na cidade. Já tem quantos Tá cabeças tudo de em paz, galo? tudo sossegado. Dando continuidade à vida, tudo sossegado. E a paixão começou aqui, em 94, né? E nessa camisinha aqui mesmo. Sim, 94. Eu, Novinho, eu, 94. exato. Tinha um
um amigo da gente aqui, que tinha uma lojinha de esporte aqui na rua da gente, aqui na Rua da Baixa. O nome da rua que eu moro aqui é Rua da Baixa. E ele tinha uma lojinha de esportes e no Natal minha mãe comprou uma camisa lá, qualquer, e me deu de presente. A gente tinha aquela questão do Papai Noel, né? Sim. De esperar o Papai Noel. E quando foi no outro dia de manhã era uma camisa do Guarani. Olha só. Era uma camisa do Guarani. Daí eu comecei a vestir, a gostar e comecei a acompanhar a história do Guarani. Foi exatamente num dos anos mais maravilhosos do Guarani, que foi em 94, né? De Jalminha, Amoroso, Luizão. Com essa camisa aqui. Era nosso manto. Em 94. Uma das camisas mais bonitas do Guarani. E daí tinha aquele álbum de figurinhas da Panini, não sei se você lembra. Eu acho que até hoje tem ainda. E a gente comprava aquele álbum, e aí eu peguei, lá no rodapé do álbum tinha o endereço dos times, né? Certo. E eu peguei o endereço do Guarani, fiz uma carta pro Guarani, mandei. Abraço, Luciano. Um abraço, Luciano. Tinha lá mandei a carta, demorou, salvo engano, 3 ou 4 meses para chegar a carta, mas o Guarani respondeu. Olha só. O Guarani respondeu. Daí comecei a acompanhar, né? Porque a galera aqui do sertão é mais televisivo, né? São Paulo, é Flamengo. Flamengo é grande desgraça aqui. Né? Desgraça tem em todo lugar, né? Aí comecei a seguir, e aí fui me aproximando, até que em 96 o Guarani veio jogar contra o Sport na Ilha do Retiro. Certo. E meu irmão fazia faculdade no Recife, e aí eu peguei e fui lá. Falei com ele que queria ir lá pra gente dar uma olhada no jogo. Aí fomos lá pra... Um abraço aí, meu amigo Cicinho, Zé do Tempero. Mandei lá Tá me ouvindo? Parou? Tá dizendo aqui que parou. Tô te ouvindo. Parou não, né? Não. Tá normal. E lá no Recife a gente foi para a Ilha do Retiro lá. Não sei se você se lembra de Russo. Russo era aquele lateral que ele foi depois pro Santos. Ele era lateral direito. Ele foi quem fez o gol. Saiu 1-0 pro Sport. Meu primeiro jogo em campo, né? Em campo. Então, em 96, foi seu primeiro jogo no estádio? O primeiro jogo em estádio, exatamente. Na Ilha do Retiro? Depois, na Ilha do Retiro. Na Ilha do Retiro, no Recife. Perdemos de 1-0. E daí pra cá, toda vez que o Guarani vinha aqui pro Nordeste, que eu tenho a oportunidade de ir, eu ia. Até que em Campina Grande, eu fui assistir lá contra o Campinense em 2008. E lá no estádio lá, a gente encontrou lá com César Mariano. Não sei se vocês conhecem aí. Não conheço. Aí lá do estádio, só tava ele e mais uns 2 a 3 caras. Tinha um cara da Fúria lá, Rico, o apelido dele. E ele chegou lá e falou: você vem de onde? Eu venho lá de Oricuri. Como é que você é torcedor do Guarani? Ele disse: sou sim. Ele disse: não, conversa. Ele disse: sou sim. Mas como assim? Eu digo: sou lá de Oricuri, de Pernambuco, e torço pro Guarani. Aí o cara ficou louco, né? Aí disse: rapaz, você tá doido? Eu vou ligar por menino em Campinas agora. Aí ele vai para Campinas, eu sei que a gente pegou os contatos. E depois ele pegou e eu voltando para casa, eu cheguei aqui na terça. Quando foi na quarta, ele me ligou: cara, vai ter o jogo contra o Águia de Marabá aqui. E a gente... Não sei não, você vai ter que vir para cá. De qualquer jeito. Aí eu disse: não, rapaz. Eu disse: não, eu já falei aqui com o pessoal aqui, a gente vai fazer tipo uma vaquinha aí e tal, e vai arrecadar aqui uma grana aqui, e você vai vir. Aí, como a questão aqui de avião é um pouco... na época era mais remota do que hoje, né? Hoje já está mais avançado um pouco. Aí o pessoal da Avianca ligou para mim
Aí disse que eu me apresentasse no aeroporto de Petrolina, tal hora, tal. Aí eu peguei e fui aí. Cheguei aí a primeira vez em 2008. O primeiro jogo aí foi com aquele contra o Águia de Marabá lá no Brinco, gol do Dário. Marcante, hein? Foi sim. Aí conheci uma turma boa, muita gente boa aí. Tem o Fernando, seu Fernando lá do Hotel Duas Marias, lá em Campinas, Jaguariúna, né? Já ali próximo a Campinas. Conheci o Pituta. Pituta é um amigão da gente, que ele é caminhoneiro. Aí tem os filhos dele, Vitor, Vinícius. Aí conheci todo mundo lá, até que então voltei, né? Voltei bacana, fui batizado embaixador do Guarani aqui no Nordeste. E você começou. O Gaúcho são embaixadores aqui de times. Depois começou em 2011, eu acho, que foi aquele derby do gol do Kaique lá no Chiqueiro lá. 2009, né? Isso. Eu nunca tinha ido um derby, aí eu peguei e fui pra lá, pra ir, voltei pra ir. Dessa vez fui com recurso próprio. Aí fomos lá, ganhamos de 1-0 lá, gol do Kaique lá. Foi. Nossa última vitória lá, hein? Festona, nossa última vitória lá. Foi. Festona grande. Um abraço aí, Cleito. Festona grande lá. A catraca do Chiqueiro a gente trouxe pro Brinco. Foi. Os caras botaram fogo lá no arquivo morto lá dos macacos lá. Foi o maior fogo lá. Você tava lá também, né? Tava. 2009 tava. Os caras botaram fogo lá em tudo. Eu nunca tinha ido assim, tipo... Boa noite, Jeane. Tipo, jogo Nunca grande, tinha visto assim de jogo grande lá com eles, né? Nosso principal adversário. E aí, rapaz, a macaca piou lá mesmo, viu? E aí foi só festa. Dessa vez eu fiquei mais ali na sede da Fúria. Na sede da Fúria Independente. Os meninos nessa segunda ida minha me deram muito suporte, bom lá. Bacana. Na sede da Fúria. E depois eu voltei de novo. Que eu acho que eu tinha confundido, mas eu acho que foi em 2011 ou 2012, uma coisa assim. Que foi aquele 3-1 contra eles aí, o jogo do Medina. Isso, 2012. 2012, né? Isso. Foi o jogo do Medina lá. A gente ganhou, começaram ganhando de 1-0, né? E depois a gente fizemos uma festa lá. Esse jogo foi interessante. Esse jogo foi interessante porque o jogo acabou, salvo engano, era noite já, se eu não me engano, começou 4 e terminou 6. Não, acho que e o voo era 8. Umas 7 horas. Porque eu lembro que o Corinthians jogou de tarde, né? Ah, não, perdão, tô confundindo aí. Mas foi no início da noite, né? Aí quando terminou o jogo, tem sempre aquela comemoração, a gente ficou ali de frente do Brinco, e o rapaz que tinha ficado encarregado de me deixar no aeroporto, a gente ficou bebendo lá, tomando uns goles lá, comemorando, e o voo era meia-noite. Certo. E deu uma chuva aí no final aí. Deu uma chuva e eu já estava todo encharcado já. Enfim, a bolsa já estava dentro do carro. Fomos pro aeroporto, saí daí para cá, rapaz, naquele avião da Azul. A cadeira não reclinava, aquela cadeirinha miserável lá que não reclina. Aí eu vim para Juazeiro do Norte, mas vim todo ensopado dentro do avião, todo molhado, todo mundo olhando, e eu todo de Guarani, tava nem aí. Fica louco aí, velho. O que tá vindo fazer no Nordeste? Nem sabia que você tava Foguinho, do Nordeste. Foguinho, grande amigo Foguinho, um abraço, parceiro. Esse aí isso aí é símbolo, né? Esse aí é torcedor símbolo, Foguinho. Esse cara. Esse aí é o novo torcedor símbolo aí do Guarani. Há 30 anos vai ser o novo Bozó aí. Marcado aí. Foguinho eu conheci lá. Não. Quem é torcedor do Guarani conhece, né? O Foguinho. Um abraço aí, Foguinho, pra você. Ô, Wilson, deixa eu te perguntar, cara. Então, seu primeiro jogo foi em 96, né? No estádio. 96. Então,
assim, só para o pessoal entender, né? Aí a gente começou a trocar uma ideia no WhatsApp, aí você até contou, né, como que você começou a torcer por ali. Eu falei, calma, Wilson, não fala nada não, cara. Eu quero sentir a mesma a emoção que o pessoal vai sentir na hora da live, né? Eu quero saber de nada. Não me conte nada, me conte só na hora da live, né? Você falou que a sua mãe, né, comprou a camisa, nem sabia do que era, né, e te entregou, né? Tipo, aí você ganhou aquela camisa, começou a pesquisar, Abraço, Valderico. Pode continuar a versão. pesquisou, pegou o álbum, mandou carta, aí você recebeu o chaveirinho, né? Você falou. O chaveirinho. Do Guarani, Mandei. o retorno, né? Eu tinha um abraço, bagaceira. Eu tinha me esquecido de te falar. Na cartinha do Guarani era uma cartinha padrão. Era impressa naquelas impressoras Epson, né? Aquela preto e branco. Tudo preto e branco. E acompanhado da cartinha vinha um chaveirinho. Chaveirinho do Guarani. E eu recebi 2 dessas, porque eu pedia sempre camisa, porque aqui não tinha. Aí os rapazes, de repente, assim, eu sou tão de longe, eu acho que vão mandar alguma camisa aí. Né? Exato. Aí mandava um chaveirinho, lá na época. Não, e é uma coisa tão simples, né? Mas tão marcante, né? Que você... demais. Tinha o quê? Quantos Outra anos? Tinha uns 11 anos naquela época lá? Eu tava com 14, 15 anos. 14, 15 Era anos. 14 anos. Era nessa faixa. Então, molecão conheceu. Uma coisa importante também é que por aqui pro Nordeste eu perdi alguns. Indo no estádio, eu perdi alguns jogos. Mas aí em Campinas eu nunca perdi um jogo. Os 3 jogos que eu fui aí eu ganhei. 3 jogos, né? Tá vendo? Por isso que a gente tem que fazer a campanha Volta ao Wilson. Porque só nesse ano o Guarani disputou 11 jogos no Brito e ganhou 1. A gente está precisando aí de um pé quente. Porque está no tempo de pandemia, né? E você tem que, quando voltar a torcida, tem que ir lá no Chiqueiro, lá, porque a gente tem que ganhar lá no Chiqueiro também. Tá precisando ganhar lá também. Foi, nessa época aí que eu fui lá, pra gente ir lá pro estádio deles lá, teve uma série de matérias aí comigo, televisiva e nos jornais, se eu não me engano é Correio, né, lá em Campinas, o jornal lá, Correio e tal, e os caras, Wilson, cuidado aí que os caras estão de olho em tu. O Cita tá de olho em tu, né? A turma tá de olho em tu aí, presta atenção, tirei chapéu, que eu tinha com um chapéuzinho da gente nordestino aqui. Sim. Aí, mas foi a resenha muito boa aí, viu? Mas ganhamos deles lá. Ganhamos lá daquele sem vergonha. Isso que importa, né? Deixa eu te perguntar, nessa sua ida lá para Campina Grande, entre 96 e 2008, você foi em algum outro jogo no Nordeste? Além da... Eu fui aqui em Juazeiro do Norte contra o Icasa. Depois eu fui lá em Salvador, no Barradão, contra o Vitória. Encontrei lá também uma turma. Sozinho. Lá de ônibus, né? De ônibus. Lá em Salvador foi contra o Vitória. Luciano, acho que ele está participando aqui. Eu conheci ele lá. Eu vou arrumar uma camisa para você, Valdir. Pode ficar tranquilo. Aí começou, pegou aqui em minha cidade mesmo. Eu não te digo aqui na minha cidade, aqui na minha região não tem não, torcedor do Guarani. É interior, né, mano? Sertão aí. Se você pegar aqui, não tem não. Tem certas galera, os que tem são esses, alguém que vem de Campinas, pega uma empresa, pega algum serviço aqui numa região perto, mas raiz daqui mesmo não tem não, nenhum não, sou eu mesmo. Aqui em Pernambuco eu acredito que o único. Se tiver outro, nunca entrar em contato comigo não. Luciano tá me lembrando uma coisa aqui também, versão importante. Contra o Bahia. Eu fui contra o Bahia também em Pituaçu.
Foi. O Vadão era o técnico e Salvador foi 2. Eu fui contra o Bahia também lá, que teve até aquele descobriram tá, aquele cara que levaram aí para Campinas, aquele que sabia contar umas histórias, sabia as bandeiras do time, lembra dele? Lembro. Que os meninos fizeram uma campanha, levaram ele até chegou a trabalhar aí no Guarani, no Brinco de Ouro, mas depois descobriram que o cara era sem vergonha e mandaram-se embora. Que não gostava de trabalhar muito não, né? Isso. E aí, esse jogo aí, Campina Grande, como é que foi? Aí você foi sozinho também? Em Campina Grande eu tenho uma irmã. Em Campina Grande eu tenho uma irmã que estudava lá. E aí, na época eu era funcionário de uma empresa de ônibus aqui. Aí saí. Beijo, Simone. Saí daqui, fui para Caruaru. Peguei aí 8 horas de viagem. E de Caruaru peguei mais um pouquinho para Campina Grande. Só que quase que não consegui chegar porque o ônibus de Caruaru para Campina Grande quebrou muito. E outra coisa também interessante foi que quando a gente chegou lá, eu tava sozinho. Peguei um mototáxi da casa onde eu tava. Peguei um mototáxi e fui para um amigão. Quando cheguei lá, aquele estádio daquele tamanho, rapaz, parece que deu 20 mil pessoas do Campinense. E eu tava sozinho. Foi, quase isso. Né? Aí chegou depois Richard e Bonito, os meninos que vinham representando a Fúria. Richard também é um grande amigo que eu tive aí, a gente nunca mais falou. E ele chegou lá, aí imagine aí, um estádio com 20 mil pessoas contra nós 3 de torcedor do Guarani. A polícia passou uma corda lá, isolando a gente do resto da torcida deles. E a gente ganhou de 3-1. Não, mas o Sport. Esse jogo ele foi em 2008, foi o jogo. Esse jogo foi depois do. Ou foi antes, salvo engano, depois do que eu ter conhecido a outra turma. Em Campina Grande eu fui 2 jogos. O primeiro eu conheci a turma, que foi aí, que eu fui para aí, César Mariano. Que foi. Depois em 2008 foi 0-0. E depois eu voltei para lá de novo. Aí no ano esse jogo foi na Série B. Esse jogo que foi 0-0 foi o que eu conheci os meninos. Aqui, ó, o Pezão tá falando, ó, em 2009... E aí, Pezão? Aí é outro grande amigo, outra grande figura. Uhum. Pezão, eu lembro... Boa noite, Thiago. Do Campinense, que na hora do gol, o Bonitinho tá até no parapeito lá, vibrando. Lá, e pronto, foi... Exato. Tem um vídeo da gente no Sport TV desse jogo. E a gente pegou lá e no final do jogo, rapaz, os meninos falaram: Wilson, você volta de quê? Eu digo: eu vou voltar de mototáxi ou de alguma coisa aqui. Esse rapaz não é arriscado não, aí é aquela questão, né? Tirar a camisa, bota. Mas aí a gente pegou e segurou um pouco. A polícia mandou segurar para deixar a galera sair um pouco e depois a gente sair. Eu sei que, enfim, os meninos estavam num carro de uma locadora e disseram: não, a gente dá um ponto de referência que a gente te deixa em algum lugar, porque eles estavam hospedados em João Pessoa. Pegaram esse carro alugado e foram para lá. Aí a própria polícia disse pra gente sair por um lado. Mas só que eu tinha dito aos meninos: esse lado ali não foi o lado que eu vim, não. Eu acho que esse lado ali não é o lado certo pra gente ir, não. Vamos por aqui. Não, mas se a polícia tá mandando a gente ir... Meu irmão, os caras mandaram a gente ir, jogaram a gente dentro de uma comunidade lá, de uma favela, alguma coisa, sei não. Eu sei que a gente entrou lá, quando entramos lá, quebraram o carro todinho. Pegaram pedra de calçamento. Era da própria Os caras da polícia, sei lá, fizeram uma sacanagem. Eu sei que mandaram a gente pra lá, eu sei que quebraram o vidro do carro. E a sorte era que os meninos já tinham a prática e a gente conseguiu sair rápido. Mas se a gente fica lá, com certeza tinham feito algum arte na gente, alguma coisa.
porque a torcida por Independente tem amizade com a torcida do 13, né? Então, sei num Do 13, jogo. é. Sei num jogo do Guarani. Na época eu não sei, eu acho que essas coligações foram feitas lá nessa época, porque geralmente jogo que a gente vai que tem torcida coligada, eles chegam junto, né? Uhum. Eles mandam algum representante. Nesse lá não tava não, tava só a gente mesmo. Entendi. Então passou um sufoco lá, né? Um E sufocão. sufoco. E aí, né, voltando aí em 2008, né? Você foi lá, aí os caras. Teve um cara que até comentou na postagem, eu acho que o nome dele é Kleber Modena, eu acho que é isso. Ele comentou assim, fui eu que troquei ideia com o Wilson, aí perguntei, né, de onde que ele era tal, aí ele falou que conhecia um jornalista lá, que tava lá, né, acho que é da Teve, EPTV. Aí ele teve, falou assim, teve, mano, eu tenho uma história boa pra você. Aí os caras vieram, né, te chamaram pra gravar a teve, história. teve esse rapaz mesmo, Kleber, se eu não me engano, é o nome dele. É esse mesmo, é esse mesmo. Ele mesmo, ele mesmo. O repórter era aquele, o cinegrafista era aquele Carlos Velarce, né, aí da IPTV. E o repórter é aquele Paulo, eu me esqueci o sobrenome dele agora, ele até hoje está por aí. Foi a primeira entrevista que eu dei também. Foi lá em Campina Grande. Eles estavam fazendo, eu acho que ele era setorista do Guarani, acompanhava, né? Foi cobrir o Guarani, porque era a última rodada, era a penúltima rodada, né, do campeonato, né? Podia Exato, até valer o exato. acesso. Aí lá tava Cezinha, que é César Mariano, tava Sandrinho. Sandrinho, ele me deu uma ajuda muito grande aí em Campinas também. Eu acho que ele foi preparador de uma equipe olímpica do Brasil, do pessoal cego. Sandrinho, não sei se você conhece. Não, Sandro Rodrigues, salvo engano o nome dele. Ele é professor de educação física, numa Olimpíada que teve aí um tempo depois, 2000 alguma coisa aí, depois de 10, ele estava com a turma da Seleção Brasileira de Cegos, Deficientes Visuais. entendi. Bacana. E Mas, aí, né, 0-0 mas lá são com o muito, Campinense. 0-0. Depois teve 0-0, depois teve outro, se eu não me engano. Pezão deve estar por dentro melhor. O outro, esse que foi o bonito, que correu pro Alambrado. Se eu não me engano, esse foi 3-1. 2-1. 2-1, né? 2-1. É, 2-1. Se não me engano, foi um gol do Ney Paraíba e outro do Ricardo Xavier. Ney Paraíba tava por lá. É. Ney Paraíba tava E, por lá. e aí você deu aquela entrevista, aí os caras te ligaram, falaram que ia trazer você, fizeram uma campanha, né? Pelo que eu li lá, o Marcos Foi. Ortiz, né? Do Planeta do Guarani. Exato. Aquele dali foi, como é que a gente chama aqui no Nordeste compadre, né? Quando a gente tem uma consideração muito grande por uma pessoa que a gente chama compadre. E ele, com aquele sitezinho lá, Planeta Guarani, foi quem fez uma campanha bacana aí, mobilizou muita gente aí. Pessoa muito boa, Marcos Ortiz. Perdemos o contato, nunca mais falei com ele. Mas minha ida aí a Campinas é primeiramente a Deus, depois a ele, com aquele site Primeiro Planeta Guarani, que me fez realizar esse sonho de ir aí, né? Que eu torcia daqui, acompanhava daqui, mas nunca fui aí. Eu pensava, um dia eu vou lá. E ele, com o site dele lá, mobilizou e ele foi quem resolveu tudo também. Pegou meu contato e foi quem desenrolou tudo. Seu Fernando lá do Hotel Duas Marias disponibilizou o hotel. Aí Cezinha também, o carro para a gente se movimentar aí, conhecer Campinas, conhecer tudo aí. Mas foi muito bacana, bacana mesmo. Da hora. E o que Devo, mais devo muito a esse pessoal aí. É um pessoal que nunca eu vou carregar para sempre, né? A lembrança. é um sonho realizado, né? E a altura, né? Ah, Que você falou demais, que demais. Quem são?
Quem sabe, quem me conhece sabe que Guarani tudo meu é Guarani. Assim, um camarada do sertão, né? Pobre, né? Que tinha um sonho e tinha um time longe, porque não é assim fácil não, um camarada daqui e torcer para um time daí nunca, entendeu? Não é fácil. Mesmo naquela época boa que a gente tava, em 94, mas é difícil o camarada gostar e seguir e continuar, né? Eu tenho poucos relatos assim de torcedores que conseguiram, assim, realmente ir a fundo como eu fui, como eu sou, né, torcedor do Guarani. Não, que não é fácil, né? Porque o pessoal que começa a torcer hoje para os times, eles vão muito na questão de título, né? Boa campanha e tal. Mas sabe, Versão, aqui pra gente na época, hoje não, hoje a modernidade tá maior, mas na época era muito questão televisiva. Também. Porque tinha aquela questão do São Paulo, que vinha ganhando aqueles mundiais, 91, 92, 93, que era o auge, era o São Paulo. E tinha um Guarani com aquele time e o resto é Flamengo. O resto é Flamengo. Só de 10 jogos na televisão na época, 8 era do Flamengo. Sim. Tinha a questão televisiva, que o menino se ligava muito em assistir e tal. Desgraça do Flamengo. Saudade de dar uma sapecada do Flamengo, né? Quando que a gente vai pegar o Flamengo de novo? Rapaz, vai demorar um pouco. Vai demorar um pouquinho, né? Mas eu falo assim brincando. Eu gosto muito de tirar onda com os torcedores do Flamengo, são muito amigos meus. Eu tenho um sobrinho que é filho também, que é flamenguista doente, Vinícius. Sabe? E a gente tira. Aqui em minha cidade mesmo, aqui 80% da negada é Flamengo. É Flamengo. É Flamengo. Tem uma cidade, acho que é no Ceará, que chama até Flamengo também. É um bairro. Essa cidade do interior da gente aqui, onde você passar, só dá Flamengo. Só dá Flamengo. E agora que ele com esse time aí que não perde nada, né? Não, ganha tudo, né? Os caras não estão ganhando tudo. Estão ganhando tudo. Falou em fotos. Falando mal do Flamengo, ó, já tem um aqui, ó. Tá vendo? Já tá. Já tá. Esse aqui é Simplê, esse aqui é um amigo meu, um compadre meu, esse aqui ele sabe da desgraça do time dele que eu tô falando. Não, calma que a gente vai subir em breve e a gente vai se confrontar e vai... Dá uma chaco. Breve a gente pega eles e dá uma lapada nesses urubu. Pois é. Ô Wilson, só que assim, na época que a gente começou a torcer pro Guarani, tipo, na década de 90, aqui em 99. Versão, oi. Esse gurizinho aí, Johan, é meu filho mais velho. É o seu filho mais velho? Tem quantos anos ele? Não, mais filho. Ele tem 15. Tem 15? Tem 16, tem 17, né, Vinícius? 17, já tem 17. Já tá namorando. Já tá dando trabalho já. Então, quando você foi para Campinas, você já tinha ele já? Já. Na verdade, eu tenho 3, né? 3 menininhos. Johan, Cauã e Caio. São 3 bugrinozinhos, viu? É mesmo? Eu gosto do Guarani. Eles gostam do Guarani. Eles acompanham o Guarani. Se Deus quiser, vão seguir aí. Não vai ser só eu, não. Vamos ser 4. Olha lá, ele mandando mensagem aí, ó. Tô aqui também, pai. Arthur. Esse aí é Cauã, é o do meio. Caio também. E Caio também. Não, eu achei que você ia falar assim, que o nome dos seus filhos era Amoroso, Djalmi e Luizão. E Luizão. Você não pensou em dar os nomes assim, não? Rapaz, não pensei não, mas quando nasceram, com toda dificuldade, eu consegui as camisazinhas do Guarani e trouxe.
Legal, né? Porque, na verdade, porque essa questão de internet hoje, as lojas de esporte virtuais, a gente consegue com mais facilidade, né? As camisas. Ó. Não tudo, viu? Não tudo que a gente quer. Outro dia, Fábio Araújo, Fabinho, que é conselheiro fiscal do Guarani, você deve conhecer. Outro dia ele mandou uns adesivos do Guarani para mim. Ele mandou umas camisas para mim, uns adesivos. Aqui a gente não acha isso, né? Não acha não. Camisa agora depois de algum tempo para cá, por essa Netshoes, Centauro, né, essas lojas de esporte virtuais, exato, Fute Fanático a gente consegue, mas na minha época mesmo, pronto, o Johan, mais velho, a camisinha do Guarani dele foi trabalho para vir. Foi trabalho. A gente tem que ter aquela questão, ter o contato de algum amigo que ligava para ele, rapaz, compra para mim aí, manda aí, tal, mas tem que ser assim. Tem que ser assim. Só uns contatos, né? Não, eu nasci na capital, né? São Paulo. Comecei a torcer do Guarani na capital. Para mim, que morava na capital, já era difícil para achar a camisa do Guarani. A primeira camisa que eu comprei foi essa aqui, ó. Que é de 96, né? 96. Lembra lá quando o Guarani ganhou do Palmeiras, da Parmalat? Foi o único time do essa camisa, esse tempo da Puma tem a história também daquele gol do goleiro Irã. Lembra lá no Brinco? O goleiro do Guarani subiu e fez um gol e a gente ganhou. Acho que a gente ganhou aquele jogo do Palmeiras, né? Empatou. Empatou com um gol de goleiro de Irã. Era aí, essa época da Puma, dessa camisa sua. Foi. Camisas marcantes aí, do Guarani, né? E aí os moleques aí torcem pro Guarani e eles não pedem pra conhecer o Brinco, não? Não, a gente, na verdade, aqui, principalmente agora que eles estão agora tomando gosto, né? É como a gente antigamente, eu, você, né? Eles agora que estão tomando gosto, acompanhando mais de perto. Mas eu vou levar sim. Um dia eu vou levar aí. Ele vê essa coisa linda que é o Brinco de Ouro, toda de perto, né? Aí já vão voltar oficialmente torcedores. Já. Não, vai ficar marcado igual a sua história, né? E você chega a pegar o vídeo lá da sua ida no Brinco de Ouro e falar assim, ó, meu filho, aqui, ó, o que o papai fez. Ó. Ele sabe de tudo. Eu também tenho umas camisas autografadas que eu consegui do Guarani. Eu tenho Vadão. Eu tenho uma camisa assinada pelo time de Vadão todinho. Nossa. Me deram. De 2009. De 2009. E a de 2008, lá de Campina Grande, lá na Paraíba, fui no hotel lá, eles autografaram tudinho também. Lateral Maranhão, lembra o Maranhão? Ricardo Xavier. Tem um monte lá. Um time bem marcante, né? Rock que jogava na lateral esquerda, Maranhão na direita, lembra? Lembro. Emerson, goleiro. Eu fui lá, sempre que eu acompanhava também, aqui por perto, se eu tivesse a oportunidade, eu ia no hotel. Você lembra, lá em Recife, o primeiro jogo que eu fui lá, na ilha, o primeiro jogo mesmo, em 96, você sabe de quem eu consegui o autógrafo lá no hotel? Ailton Queixada, que jogou bola demais aí no Guarani. Jogou muito. Eu consegui o autógrafo dele lá, em Recife. Da hora. Agora, interessante com essa história toda, é que com essa parte, eu acho que eu também um dos personagens que até hoje me fizeram assim, ser bugrinho de coração, é Amoroso. E eu me esqueci de pegar o autógrafo de Amoroso. Eu me esqueci. Eu tava até entrando em contato com os meninos outro dia, para ver se me arrumava um contato dele. Para mim, falar um pouco de minha história assim a fundo para ele, sabe? Sim. Aí os meninos ficaram de arrumar e me passa, mas enfim, não aconteceu. Não, mas o Amoroso é gente boa demais, viu? Toda vez que eu fui em Campinas, assim, eu não encontrei, mas a turma fala, gente boa demais. Gente boa demais. Eu acho que eu encontrei ele umas
3 vezes já. Teve aquele campeonato de showball, né? Não sei se você Sim. lembra. Aí a gente ia lá assistir, né? Aí tinha a oportunidade de falar com os jogadores, né, no final das partidas lá. E o Amoroso sempre foi bem atencioso, né? Com a gente lá. Tirar foto, Gente boa, né? dar autógrafo. E pra você, ele é Gente o boa. seu maior ídolo aí no Guarani? No Guarani, o maior pra mim é Amoroso. Sempre será. Amoroso. Não tem outro, não. Amoroso assim, com aquele... Principalmente com aquele gol, aquela arrancada em 94 contra o São Paulo. Sim. Aquele gol ali, pra mim, é o gol mais lindo da história do Guarani. Se tiver outros, me perdoem, mas bonito demais. E é um cara, e Amoroso também é um representante, porque eu associo muito também a raiz, né? A gente daqui do sertão tem muito essa questão de admirar. E ele não vem de lugar nenhum. Ele saiu daí, saiu do brinco. É nosso. Amoroso é cria, formação e estrutura e ídolo do Guarani. Amoroso você sabe, ele é bugrinho também, né? Amoroso é como eu. A gente, os 4 cantos que a gente vai, a gente pode levar tudo, mas primeiro o nome do Guarani. Primeiro o nome do Guarani. E olha que ele nem jogou assim tantos jogos, né, no Guarani, mas é um cara que marcou muito, né? Amoroso. Na verdade, começou depois, até hoje, né? Não é assim, né? Começa bem, mas aí a parte financeira os caras levam mesmo. Porque ele começou no Guarani, aí depois ele saiu, né? Foi pro Japão, aí depois voltou de novo, aí teve aquela lesão, aí daí já foi pro mundo, né? Aí chegou a voltar lá em 2009, jogou um jogo, e foi exatamente o derby. Né? Finalizou ali, né? Finalizou ali. E graças a Deus ele não perdeu o jogo, né? E qual a sua expectativa aí pro Guarani esse ano? Começou bem. Eu gosto aqui eu acompanhei aqui o trabalho do Daniel Paulista. Daniel Paulista é um técnico bom. Aqui ele trabalhou muito aqui no Nordeste. Ele trabalhou muito aqui. E ele é um cara que já tem uma bagagem massa, né? Para continuar. E esse último jogo deu para notar que parece que mudou algumas coisas, né? Vamos torcer que continue assim, né? Mas o Guarani ultimamente, Versão, você vem vendo aí, né? Sonhar acabar com aquela questão de estar caindo, né? Já deu pra gente que gosta mesmo, já deu uma clareada boa, principalmente no Paulista, né? No Paulista tava uma caída danada, subia um ano, caía outro, e agora tá conseguindo até manter uma sequência boa, né? Não, a grandeza do Guarani não permite que ele fique em segunda divisão de campeonato estadual. É obrigação ficar na primeira divisão. Agora, exatamente. Série A, os times evoluíram demais, né? Demais. A questão, um dia a gente vai chegar lá, mas vai ter que relar muito. E isso não é só chegar, né? Chegar e permanecer. Né? A bronca tá aí, né? O Guarani ele tem que chegar no nível do Fortaleza, do Ceará, né? Para conseguir um espaço. Pelo menos se manter, né? Porque o Guarani também, assim, eu tenho acompanhado, o Guarani tá tomando passos importantes, né? Que há muito tempo não vinham sido tomados, né? Fabinho, você viu o Fabinho lá? Tá fazendo uma gestão bacana, estão trazendo, estão fazendo alguma coisa que há algum tempo não era feito, né? Tá arrumando a casa, né? E o Guarani sempre foi isso, rapaz. Você lembra daquela vez que Marcos Ortiz se reuniu com os meninos e eles pintaram e enumeraram as arquibancadas do Brinco e até hoje está lá? Diversas vezes, né? Já fizeram isso. Entendeu? Então, assim, deve ter, mas eu desconheço uma turma de torcedores que levou para si a responsabilidade e fez acontecer, né? E isso, o Guarani, com essa turma do Marcos Ortiz lá, pintaram o estádio todo.
né? Eu acho que a tinta foi doada, mas a mão de obra foi totalmente de bugrino, sem empresa, sem nada pelo meio. Isso é muito importante. É por isso que quem conhece o Guarani, é impossível não se apaixonar. Essas coisinhas mínimas, porque na verdade o bom está no simples, né? O bom está no simples. A gente vê, está se tratando de mim, com todos que fizeram por mim, que fizeram por todos os outros aí. Mas você vê coisas que no Guarani você não vê em outros times, não. Não, não Não vê, não. o mundo bugrino é assim, fora de série, né? Se não fosse a torcida, acho que o Guarani tinha acabado desse meio tempo, né? Como você mesmo citou, né? Essas campanhas de Exatamente. pintar o Com estádio, certeza. de fazer até arrecadações lá na porta do estádio para poder, né, pagar algumas despesas do clube. A torcida sempre, né, colocando a mão Chegou na junto. massa, né? Chegou Sempre junto. coloca na mão na massa. Exatamente. E Exatamente. agora, e E agora é, estão e é fazendo isso, e é isso. isso que deixa a gente assim, mais apaixonado, mais vidrado, né? A gente vê a galera que torce aí. Não, aí você fala pro Hum, flamenguista, você vai ver isso daí algum dia no seu Flamengo, porque que nem você teve a oportunidade de pegar o autógrafo lá do Ailton, né? Você uhum. como flamenguista, você acha que você vai conseguir, né? Essa acessibilidade que eu tenho, né? Como torcedor do Guarani. O torcedor do Guarani, ele tem alguns privilégios, assim, né? Tem. E o Guarani também ajuda. E o Guarani, assim, ajuda muita gente, torcedor, a gostar dele, né? E, O Guarani ajuda a gente a gostar dele. Quem torce pro Guarani realmente sabe as dificuldades, tudo que acontece no Brinco de Ouro ali, essa série de presidentes que entram, que só terminam machucando o time, financeiramente falando, né? E aqui, se você puxar aí, nós dois somos mais próximos, que entende mais de história do Guarani, assim como todos que estão aí, sabe que Guarani só vai para frente porque tem bugrino que botar lá dentro. Tem não, e bugrino que tá lá tem dentro, lá, torcida pra pegar no pé, né? vai pegar no pé, entendeu? É diferente desses Pegar. outros times, que a gente não vê nada, né? É por isso que é bom ser pobre, né? E a gente fica mais perto, né? Porque o rico, a televisão, a internet assiste ali morreu. E nós não, É, nós vamos lá e ajuda. e E, abraça o e, e, cara. acompanha, e abraça o cara e acompanha de perto. Mas judiaram muito, você sabe, judiaram muito o nosso Guarani. Era para Nos ser, judiaram, né? era para ser mais maior, era para ser maior ele é o do mundo, mas era para ser mais bem administrado, mais bem cuidado, mais bem zelado, né? Sim. As administrações, né? Que nem, ó, a gente tá falando do início, né? Quando a gente começou a torcer o Guarani na década de 90. Abraço, Rafael. É, Continua, Ração. antes a gente, que nem em 99 mesmo, o Guarani ganhou do Atlético Mineiro em casa, se não me engano foi 4-1, ganhou do Flamengo de 3-0, sabe? Dá umas sapecadas nos grandes. Tipo, você ia olhar a tabela e ia falar assim, o próximo jogo é Guarani e Vasco. Vasco, vamos ganhar do Vasco. Era normal, sabe? Ganhar desses times aí. Hoje, a diferença entre Guarani e Flamengo tá enorme. Guarani e Palmeiras, tudo também, né? Então, Demais, demais. E se você pegar até estruturalmente falando, é um time, a Chapecoense. né? Time nasceu ontem, a vista do Guarani nasceu ontem, né? Sim. É da década de E 40, né? O Chapecoense. porque a gente é aquela questão, se não fosse a torcida, assim, enfim, é como você fala, eu acho que já teria fechado as portas, já. Teve aquela questão de venda do estádio, né? Que aí segurou e tá rolando aí, mas não vende. Não vem se vender, vai ser para vir um sonho maior, uma coisa maior em si. Mas você sabe que se não fosse a torcida já tinham vendido, né? Sei lá, se venderam já, né? Já tinham, já tinham acabado já com tudo, né? Acabado com tudo. E
E novos torcedores, e novos torcedores, só vai a gente mesmo, fazendo a divulgação para ver, porque é difícil, né? A partir do momento que o time não tem um time, a partir do momento que um time não tem um time bom, novos meninos, os guris não se ligam, né? Não. Hoje, se você fazer um levantamento com essa galerinha nova, com esses gurizinhos novos, Flamengo, tal. Por quê? Porque os caras não perdem nada, né? Então, o que atrai novos torcedores são boas campanhas, né? Exatamente. E o Guarani não faz boas campanhas há muito tempo. Há anos, né? Quando fez, foi em divisões inferiores, né? Vice-campeão da Série C, campeão da Série B, campeão da Série A2. Aí, tipo, quem é molecão assim, que tá começando a torcer, vai achar demais, né? Ganhar isso e tal. Mas agora, tipo, vai continuar se mantendo, né? Se mantendo e vai arrumando a casa, a estrutura. Eu acho que os passos... Eu acho que alguns passos estão sendo dados, né? Alguns passos importantes estão sendo dados. Resolver essa questão trabalhista, que era uma bronca grande, né? Uma série de processos aí para resolver e tá se resolvendo, tá... Vez por outra aparece mas aquela coisa mais simples, não é como aqueles processos de milhões que existiam antigamente, né? O pessoal tá fazendo um trabalho de tentar de alguma forma organizar para dar suporte ao time, né? Para dar estrutura a toda a delegação envolvida, porque caso contrário a gente viver, nascer naquele desgraça daquela Série C, jogando em ponta de rua, que nem fala. 6 anos de Série C. Quem se aguenta um negócio desse? Nunca mais Série C. Pois e aí a gente subiu aquela... Né, teve a oportunidade lá de ver lá, o Águia, e depois de pouco tempo caiu de novo, ficou mais 4 anos. Agora exatamente. Tá começando a se reestruturar, né? Vamos ver, a Deus querer vai dar certo. Se Deus quiser. Wilson, Deus quiser. Chegando aí perto de 1 hora aí, quero agradecer aí a sua presença. Imagina. Relembrar a sua história, né? Tipo, ela é uma história assim que ela serve de motivação, né? Pra quem tá se iniciando aí na vida de torcedor bugrino, né? Que não há distância, né? Que separe o amor, né? Eu também não sou de Campinas, né? E aprendi a gostar do Guarani à distância. Também fica um recado aí pro Guarani, fazer mais campanhas, por exemplo, para levar a criançada para conhecer o Brinco de Ouro, porque você mandou uma carta e um simples retorno, né, do Guarani, através de uma carta, de um chaveirinho, manteve a chama da sua paixão. Né? Então a gente tem que considerar que as crianças, a gente tem que plantar, né, esse amor, né, Tem sim. Na juventude, né? E isso foi marcante para você, já que o Guarani não está fazendo boas campanhas, né? A gente precisa de uma torcida grande, né? Fazer a torcida crescer. Aí a torcida aí no Pernambuco já está crescendo, porque já tem você e mais 3, né? Então, cada um vai fazendo a torcida crescer do jeito que pode, né? E você é verdade. Representante aí no Nordeste. É verdade. E eu que agradeço você, Versão, toda a sua equipe por ter proporcionado a gente contar um pouco dessa história tão bonita, independente de ser minha, mas muito bonita, uma coisa muito, muito simples, muito humilde, que deu certo e que está dando, né? E que Deus coloque na cabeça dos nossos dirigentes que o Guarani é maior do que todo mundo, né? Não é o camarada que é o presidente do Guarani, que eu sou o presidente, não. Ele tem que botar na cabeça que o Guarani é todo um mundo de torcedores, é toda uma história maravilhosa que tem.
E que a gente volte a ser grande, a gente somos, né? Que a gente volte a ser atuante, que a gente volte a disputar campeonatos nacionais, internacionais, que a gente de alguma forma procure ser o Guarani, né? Que esse é para sempre, esse é o maior do interior do Brasil, não tem outro. Não tem. A maior escola de formação de jogadores da América Latina é o Guarani. A gente... É a faculdade, né, do futebol. A faculdade. Aí a escola. Aí a escolinha. Daí eles partem para a faculdade. É verdade. Mas, enfim, muito obrigado a todos que participaram também. A gente estava um bom tempo sem se falar, mas agora eu acho que alguns já sabem meu Instagram aí. Se precisar de alguma coisa, é só chamar lá. E se precisar de alguma história para contar, onde quer que seja, onde for, a gente vai e conta, sem problema nenhum, sem nenhum. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. O bom da postagem que deu pra o pessoal lá comentando assim, mas o cara sumiu, né? Aí você, não, eu tô aqui, pô, tô aqui. Eu falei, não, mas o cara tá lá no Nordeste, velho, não tem como ele tá todo dia que eu pido. Né? Vamos esperar também essa pandemia, essa doença terrível, né, acabar, pra gente voltar a abraçar todo mundo, a se conversar, enfim. Com certeza. Vai ser um prazer enorme quando abraço, Henrique. Deus quiser. Versão, um abraço, meu filho. Tô sempre às suas ordens. Vamos combinar depois pra gente convidar uma galera maior, melhor, uma galera massa pra gente fazer outra bem bacana e amadurecendo e acima de tudo mantendo essa proximidade e esse diálogo. Com certeza. Aqui eu sou muito grato aí pela forma, né, como você me tratou e pelo espaço, né, que você deu para trocar ideia. Foi super receptivo, né, na postagem lá e de disponibilizar seu tempo aí para poder contar um pouquinho da sua paixão pelo Guarani. E aqui no Sertão, tuas ordens. Meu WhatsApp está à sua disposição. Com certeza. A gente vai falar muito ainda de Guarani daqui para frente. Vamos sim, se Deus quiser. Deus quiser. Beleza. Forte abraço aí, Wilson. Forte abraço, tudo de bom, meu amigo. Tamo junto, viu? Nóis, viu? Valeu. É nóis. Um abraço.